Nós começamos a comunicar ao Banco de Portugal o que íamos encontrando. O Banco de Portugal, eu ia dizer naturalmente, mas naturalmente não foi, mas começou a reagir como se o mensageiro fosse o culpado da mensagem. E as relações, portanto, profissionais, enfim, que nós íamos conseguindo manter, e mantivemos sempre, começaram a ser, vou utilizar uma expressão talvez um bocadinho feia, azedas. O Banco de Portugal tem 3 erros fundamentais em todo o processo. Tem um primeiro erro que eu chamaria, portanto, fortes indícios de negligência. Finalmente, um erro mais grave, na minha opinião, que é a influência preponderante que teve na decisão da nacionalização pelo Governo. O Sr. Ministro das Finanças da altura, inexplicavelmente, porque isto é elementar, desculpem lá, é básico, é mesmo básico, e como é que diz que não há nenhum custo para os contribuintes quando faz a nacionalização, quando a situação líquida era negativa? Portanto, não tem explicação nenhuma, só tem uma explicação, na minha opinião. E eu não quero, obviamente, muito longe de mim, ferir, portanto, seja quem for, mas o Sr. Ministro das Finanças, sinceramente, foi o que nós pensamos, não percebeu o que é que estava a fazer. Neste caso concreto, não percebeu mesmo. Porque se ele tivesse percebido, não diria nada. Dissemos, nacionalizamos porque nacionalizamos, nacionalizamos porque os depósitos estão a fugir, é verdade. Agora, não pode dizer nacionalizamos porque não há custo para o contribuinte, isto não tem explicação. Como é que não tem custo? Os passivos são superiores aos ativos. O governo socialista, chefiado por José Sócrates, ordenou a nacionalização. Nada será feito em termos de operações neste domínio que prejudiquem o interesse patrimonial do Estado e o interesse dos contribuintes. Meira Fernandes, antigo administrador da equipa de Miguel Cadilho no BPN, não percebe como é que uma auditoria de uma empresa descobriu em 6 horas irregularidades que o Banco de Portugal nunca conseguiu detectar. Os senhores inspectores do Banco de Portugal são pessoas altamente qualificadas. Não percebo como é que não descobriram. Minhas desculpas, senhores técnicos, acho que eu volto a dizê-lo. Meira Fernandes deixa, por isso, um conselho ao Banco de Portugal. Sugeria, sem ironia nenhuma, que fizesse com muita urgência uma auditoria aos serviços de supervisão. Porque é impossível, se ele não soube, e admito que o Conselho, que o Sr. Governador, os Srs. Vice-Governadores e os Srs. Administradores que não têm conhecido, portanto, se dizem que não conhece, é estranho, mas obviamente temos que acreditar e acredito. Na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BPN, Meira Fernandes revelou ainda que o banco fazia todos os meses pagamentos ilegais em dinheiro a administradores, colaboradores e outras entidades, através de levantamentos dos próprios balcões e que totalizaram vários milhões de euros. Uma parte era referente a salários não declarados, mas não só. Há montantes elevadíssimos, ninguém ganha 220 mil euros por mês, ou 200, ou 100, ou 100, ou 50, ou 50, ou 300. O antigo administrador defendeu ainda que o plano Cadilho para salvar o banco sairia 380 milhões de euros mais barato aos contribuintes do que a nacionalização, embora penalizasse menos os acionistas. Os acionistas não podem ser penalizados porque os administradores cometem irregularidades, porque os auditores estão a dormir, desculpem a expressão, porque o Banco de Portugal está a ressudar. Esse valor poder chegar a qualquer coisa como 7 mil milhões de euros. Como é que isto foi possível? Como é que a chamada regulação do mercado financeiro não viu, fechou os olhos, foi negligente, não esteve atenta? Como é que isto foi possível? É que a melhor maneira de assaltar um banco é administrá-lo. Nenhum de nós pensou que o Dr. Oliveira Costa fosse capaz do tipo de coisas que aconteceram no BPN. Nunca. Alguém que foi diretor de supervisão do Banco de Portugal. Entre outros aspectos, enfim, do seu percurso pessoal, realmente não houve essa suspeita. Será ingenuidade? Talvez. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Há alguma contraordenação dirigida contra o anterior presidente, Dr. Oliveira Costa? Se por acaso, já agora, alguma das contraordenações tem a ver com o anterior presidente. Quando o senhor recebe a carta de 2 de junho, é a confissão de um crime. É a confissão de vários crimes. Quando é que o Sr. Governador do Banco de Portugal foi ao Procurador-Geral da República?
No dia seguinte? Não. Na semana seguinte? Não. No mês seguinte? Não. O Sr. Governador do Banco de Portugal foi ao Procurador-Geral da República no dia 29 de agosto, pessoalmente, e entregou-lhe a denúncia no dia 2 de setembro. Sabe o que é que isto quer dizer, Sr. Governador? 90 dias depois da carta que recebeu. O senhor demorou 90 dias para denunciar um crime que estava à sua vista na carta do BPN. 2 de junho, o Sr. Governador do Banco de Portugal recebe uma carta que é uma confissão de crimes gravíssimos, sobre os quais não se pode ter a menor tolerância nem a menor condescendência. 90 dias depois, eu pergunto-lhe, ao Sr. Governador, tem a certeza que não foram distribuídos papéis entretanto? Tem a certeza que não houve dilapidação patrimonial entretanto? O senhor demorou 3 meses a denunciar um crime e demorou quase 2 a pedir uma auditoria externa, depois de lhe confessarem um buraco gigantesco e obviamente fraudulento na gestão daquele banco. É que 7 anos envolvidos são 2 auditorias externas que conseguem descobrir exatamente, uma no Banco Insular, outra no BPN, aquilo que a supervisão do Banco de Portugal durante 7 anos não conseguiu quantificar nem perceber.